A base aliada do governo na Câmara dos Deputados se mobilizou e conseguiu obstruir a votação do novo Código Florestal na semana passada. A situação gerou um impasse. O líder do governo, o deputado Cândido Vacarezza, diz que agora não há previsão por parte do governo para que a proposta do novo código entre novamente na pauta do plenário. Ele reconheceu que havia um acordo para que o código fosse votado antes de 8 medidas provisórias. Mas a questão é que agora o Executivo quer que sejam votadas pelo menos 3 dessas medidas, já que elas perdem a validade em 1º de junho. Em meio à polêmica que tomou conta da sessão da Câmara Federal na quarta-feira da semana passada, o PSOL apresentou um requerimento de retirada da pauta do projeto e divulgou uma nota criticando diversos pontos relativos ao relatório de Aldo Rebelo. E é sobre as idas e vindas do assunto que vamos conversar agora com o deputado do PSOL, Ivan Valente. Olá, deputado. Muito obrigado por vir pessoalmente conversar com os nossos internautas. Prazer estar com vocês aqui e esse debate de um assunto tão momentoso. Deputado, o PSDB reagiu à declaração de Cândido Vacarezza e, em nota, afirmou que quer que o novo código seja votado nesta semana. Qual a posição do PSOL, o partido do senhor, em relação à data da votação do novo código? Não, em primeiro lugar, o PSOL foi o partido que, desde o começo, entende que essas mudanças que estão sendo propostas são mudanças ligeiras, né, que podem caminhar para uma leviandade, dada a complexidade da matéria, dada a importância e o impacto social, econômico, político e ambiental sobre a vida, não só do campo, mas da cidade também, de milhões e milhões de brasileiros. Esse código mereceria um debate muito mais amplo na sociedade civil. Então, desde a comissão especial, em julho do ano passado, nós temos defendido que o debate deve se estender à sociedade, à juventude, aos cientistas, inclusive a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a Academia Brasileira de Ciências se posicionaram, pedindo inclusive um adiamento de 2 anos, dado o impacto que terá essa questão. E o governo recuou também porque sabe das pressões internacionais e sabe que a maioria da sociedade, além de não conhecer tão bem o texto, mas está receosa de que isso tenha um impacto sobre os biomas brasileiros, a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, né, muito grande. Por isso o pessoal desde o começo disse que nós temos uma outra proposta que não é votar esse código relatório do deputado Aldo Rebelo. O que foi interessante no dia foi que foi através de um requerimento de retirada de pauta do PSOL que o governo virou a posição de vários partidos para retirar de pauta, porque, na verdade, nem o governo controlava a base que queria votar o relatório do setor ruralista através do deputado Aldo Rebelo. Então, houve uma imensa insegurança, porque o destaque que foi feito pelo DEM e pelo PSDB tinha apoio na base aliada, né, nos setores mais conservadores, e o governo perdeu o controle da situação. Então a nossa posição é que o relatório precisa de um debate muito mais amplo, que o governo já fez muitas concessões ao agronegócio no nosso país e que se trata, sim, de calcular os imensos impactos e criar um modelo de desenvolvimento sustentável e, primeiro, passar esse debate para a sociedade. Nós estamos defendendo até um referendo sobre a questão de tamanho e impacto social como essa. E é nesse ponto que eu quero me aprofundar com o senhor, deputado, porque, com exceção das entidades ligadas ao assunto, a sociedade ficou um pouco de fora dessa questão, dessa discussão em relação ao Código Florestal. Com as indas e vindas, a sociedade voltou os olhos para essa questão e pôde se aprofundar um pouco mais no assunto. Esse foi um ponto positivo, então? Eu acho positivo. E entendo, inclusive, que há uma pressa do setor do agronegócio em voltar, exatamente porque no momento em que amplos setores da sociedade, a própria imprensa, dá maior divulgação sobre as questões polêmicas, né, os cientistas produzem documentos avalizando uma discussão de mais fôlego sobre as questões que envolvem terra, água, solo, clima, todas essas questões com imenso impacto. O que acontece? Eles querem votar logo, alegando que
a maioria dos agricultores brasileiros está na ilegalidade e que precisa se dar uma solução para a ilegalidade, porque uma grande parte desmatou as áreas de preservação permanente, não mantiveram as suas reservas legais. Mas nós respondemos a isso com a maior facilidade. O governo já adiou 3 vezes a entrada em vigor do decreto que pede a averbação em cartório das reservas legais. Então, essa medida, para não ser punitiva, particularmente com os pequenos, ela pode ser resolvida com um adiamento do Congresso. O problema é que o setor do agronegócio, o grande agronegócio, a Confederação Nacional da Agricultura, que está por trás do relatório Aldo Rebelo, quer votar logo, porque à medida que isso avança pelas universidades, pelos meios de comunicação, pelos sindicatos, nós estamos sentindo na rua que esse tema ganhou destaque, né? Então, nós entendemos que é possível se dar tempo para esse debate. Agora, deputado, o que é que mais atravanca a votação do Código Florestal neste momento para a oposição? Bom, as questões mais importantes são as seguintes. Primeiro, o decreto parte de um princípio, né, que é muito negativo, que é a anistia ampla, geral e restrita ao desmatamento. Então, essa lógica é a lógica da impunidade. Tanto é assim que nós já tivemos 3 manifestações de como criar expectativa de que não haverá o cumprimento da lei é antipedagógico. Por exemplo, o desmatamento no estado do Amazonas aumentou 3 vezes em relação a 2009. Né? Nós tivemos várias políticas públicas, né, para o pequeno agricultor, assistência técnica, crédito, etc., que foram suspensas no período, e porque, na verdade, a maioria dos agricultores, nesses 3 anos que o decreto está em suspenso, eles não foram averbar a reserva legal, porque eles já sabem que vai ter anistia, porque as associações dos proprietários divulgaram, não haverá necessidade. Então, isso tem um impacto muito negativo. A segunda questão é que as áreas de preservação permanente e de reserva legal agora ganham uma dimensão enorme, porque toda a divulgação sobre as funções biológicas, ecológicas, ambientais dessas áreas, por exemplo, as áreas de preservação permanente, beiras de rio, matas ciliares, né, encostas, topos de morro, são áreas sensíveis, áreas de risco. Então ocorre um desastre ambiental e social, como que ocorreu na Serra Gaúcha, e você vai perceber na região serrana do Rio de Janeiro, em Friburgo, em Petrópolis, em Teresópolis, e você vai verificar que a maioria daquelas residências que foram arrastadas estavam na área de risco das áreas de preservação permanente, né? Você vai verificar também que uma reserva legal, ela cumpre um papel fundamental para a própria agricultura, a polinização, né? O combate às pragas, a umidificação do terreno, o impedimento do assoreamento dos rios, né? E mais 10, 15 propriedades que os cientistas demonstram que aumenta a produtividade da terra, que valoriza o terreno. Então, em suma, para o nosso ouvinte e quem nos vê nesse momento, é dizer o seguinte: vale mais a pena manter uma mata nativa na beira de um rio do que um roçado de milho. A diferença é que o Estado deveria entrar como o protetor e aquele que ajuda a pagar os serviços ambientais e a educação ambiental. Então, a responsabilidade, né, pela manutenção dessas áreas que tornam a terra algo que não é só do proprietário para ele fazer o que ele quer, mas tem uma função social, e tem a função social da propriedade. Essa discussão interessa a todos os brasileiros, que é o bem comum de todos os brasileiros. Então a pessoa não pode ir lá colocar a motosserra para valer na floresta e dizer: essa propriedade é minha. Não, tem regulação, é disso que se trata. O Estado deveria entrar
para a educação ambiental, para subsídios, né, para pagamento por serviços ambientais. Isso nós estamos propondo. Então nós queremos tirar o pequeno proprietário para valorizar a sua propriedade do grande proprietário, do criador de gado que tem uma grande propriedade extensiva na Amazônia, que é 1 hectare, um boi, né, uma baixa produtividade, né, ou então derrubar florestas queimadas para plantar soja, avançando sobre a fronteira agrícola, quando existem áreas para serem recuperadas da degradação. Esse todo é o debate sobre o Código Florestal.